Fala pessoal, falar um pouco com vocês sobre essa demissão do Nathaniel Hackett. Tenho takes, tenho opiniões, eu vou falar um pouco sobre os motivos que levaram ele a ser demitido, o que deu errado, um dos principais componentes que tem nome e sobrenome se chama Russell Wilson, e uma teoria da conspiração que tá rolando nessas últimas semanas que provavelmente ajuda a explicar o que deu errado, o que aconteceu, né? Começando, Nathaniel Hackett não é mais o head coach do Denver Broncos, ele foi demitido depois da derrota humilhante para o Los Angeles Rams, 51-14, nesse domingo, né? Jogo no dia de Natal, Rams sem Aaron Donald, sem Matthew Stafford, sem Cooper Kupp, vários outros desfalques, principalmente na linha ofensiva. Baker Mayfield está 15 dias no time e eles trucidaram o Denver Broncos com o Russell Wilson, lançando 3 interceptações, os wide receivers dando chilique em campo com o Russell Wilson, o Brad Rypien, né, o quarterback reserva, tendo que defender o Russell Wilson lá no huddlezinho lá da linha ofensiva na sideline. Tudo deu errado. Foi uma das derrotas mais humilhantes que eu já vi na NFL, e por isso Nathaniel Hackett, eu já tô falando há muito tempo que o Nathaniel Hackett tem que ser demitido, né, semanas, e enfim foi demitido. Foi um desastre e ficou bem claro desde o início, né? Ser head coach é muito difícil. É muito difícil porque não tem como se preparar para ser head coach, né? Eu faço esse paralelo e, claro, num nível de responsabilidade muito menor, é como ser presidente de um país. Você, claro, você pode ter uma carreira política ótima, feitos bons governos e tal, ser preparado, mas nada. Ser presidente é diferente. Ser presidente é diferente e tem você só vai descobrir o que é diferente na hora que você se torna presidente. Ser head coach na NFL é basicamente isso. Você vai ter um monte de responsabilidade que você simplesmente não tem como coordenador e você não tem como se preparar. Você só vai descobrir coisas pequenas no dia a dia, você só vai descobrir que é o head coach o responsável na hora que você estiver no cargo. Então você basicamente, você tá avaliando o cara se ele é um bom coordenador, se ele é um bom coordenador defensivo, um bom coordenador ofensivo, a experiência dele. Isso tudo importa muito para escolher o head coach, mas quando ele se torna o head coach, isso é uma parcela do trabalho dele, né? O Nathaniel Hackett, ele foi coordenador ofensivo dos Jaguars por 3 anos, dos Packers por mais 3 anos, e ele foi um bom coordenador ofensivo. Só que isso é uma parcela pequena do trabalho do head coach. Pequena não. Não é mais que a metade do trabalho dele, digamos assim. Tem várias outras coisas. O Nathaniel Hackett, ele desde o início ele mostrou que ele estava perdido. Ele logo contratou um cara para ajudar ele a tomar decisões durante o jogo, né, de timeout, quarta descida, field goal e tal, porque foi um desastre logo de cara. Depois ele abriu mão da chamada de jogadas para um assistente, né, que ele não estava chamando bom ataque, né, e tudo deu errado e a gente sabia que ele ia ser demitido, era questão de tempo. Ele era qualificado para ser contratado como head coach. Por isso, eu até perguntei no Twitter, eu queria saber a opinião das pessoas, né? Eu perguntei, ele é o pior head coach que você viu nos últimos tempos? A resposta é não. Porque ele não vai superar o Urban Meyer. O Urban Meyer, na hora que ele foi contratado, eu sabia que não ia dar certo. Sim, eu sabia. Meu palpite era que não daria certo. Eu não acho que esses head coaches ultra poderosos do futebol americano universitário dão certo na NFL nos dias atuais. Dito e feito, foi demitido, foi um desastre, tudo mais. O Nathaniel Hackett, a contratação dele fazia sentido. Só que, assim como o Tom Brady e o Bill Belichick maximizaram um ao outro e por isso eles tiveram a maior dinastia da história moderna da NFL, o Nathaniel Hackett e o Russell Wilson se maximizaram pro mal. Se o Nathaniel Hackett não tivesse o Russell Wilson, fosse um outro quarterback, fosse o Drew Lock ainda, ele ia ter uma temporada horrível, mas a gente não estaria aqui, discutindo se ele é um dos piores head coaches da história, né? O problema é que com a troca do Russell Wilson, o Broncos passou a ser um dos favoritos ao Super Bowl. Eu tava pesquisando agora, em julho, eles eram 6º colocado no ranking ali de cotações nos sites de aposta para vencer o Super Bowl, né? Então, ele tinha uma expectativa muito alta. Por exemplo, o Urban Meyer, por mais que ele tivesse um currículo maior,
Ninguém esperava que o Jacksonville Jaguars ia brigar por título, né? Muita gente esperava o Denver Broncos brigando por Super Bowl. Eu não coloquei eles nos playoffs porque eu achei que levaria um tempo, mas nunca passou pela minha cabeça que seria esse desastre, né? Então, um maximiza o outro. Só que os Broncos pagaram 2 escolhas de primeira rodada, 2 de segunda rodada e um contrato de 245 milhões de dólares para o Russell Wilson, do qual eles não têm como sair antes de 2025. O Nathaniel Hackett eles podem demitir, né? Eles vão ter que engolir o salário do Nathaniel Hackett, mas tem como demitir. E a família lá, dona do Denver Broncos agora, é o cara que é o dono, o herdeiro do Walmart, né? Então eles têm todo o dinheiro do mundo. Eles imprimem dinheiro, eles podem fazer o que eles quiserem. Então o salário do Nathaniel Hackett não é nada para eles. Então Nathaniel Hackett acabou assumindo aí a corda arrebentou do lado dele, mas o Russell Wilson tem tanta responsabilidade quanto, né? O Russell Wilson, um desastre nessa temporada, né? E como eu falei, você não tem como sair dele antes da temporada 2025. E os Broncos, o torcedor do Broncos está olhando para 3 temporadas aí que você não tem muita alternativa. Você vai tentar competir sem suas escolhas altas, né? De primeira e segunda rodada, com tipo 20% da sua folha salarial atrelada ao Russell Wilson. E a única coisa que resta é você torcer para que ele possa... Ele não vai ser nunca mais um top 5 da NFL, como ele já foi, né? Um cara que já teve temporada que muita gente colocava ele só atrás do Patrick Mahomes, e era justo. Ele nunca mais vai ser isso. O sonho aqui, que o torcedor do Broncos vai botar a cabecinha no travesseiro e vai rezar, é para que ele possa cortar a diferença. Hoje ele é o quê? 24º melhor quarterback da NFL. 26º, por aí. Que ele possa ser da metade de cima, pelo menos. Ele possa ser um pouco mais efetivo, com um bom head coach, chamando jogadas e tal. Só que o problema é que o salário dele, 48 milhões de dólares por temporada, 48, 47, não lembro agora exato. Você precisa, pra conta fechar, quando você tá pagando tanto pro quarterback, ele precisa ser um dos 3, 4 melhores da NFL, um candidato a MVP. A conta não tem como fechar com o Russell Wilson recebendo esse dinheiro, né? Então, os Broncos são num cenário meio Brooklyn Nets depois da troca do Kevin Garnett e do Paul Pierce, que eles ficaram anos ali na merda e sem escolhas, né? Então, mesmo quando eles terminavam no topo na pior campanha, uma das piores campanhas, ainda assim a escolha deles ia pro Boston Celtics. Aqui a escolha vai pro Seattle Seahawks. Aliás, a fila para pedir desculpa pro Pete Carroll e pro John Schneider, né, o head coach e o general manager do Seahawks, respectivamente, deve ser bem grande. Agora vamos à teoria da conspiração, que eu acho que tem um quê de verdade. Existe gente que acredita que os Broncos contrataram o Nathaniel Hackett com a esperança de que isso ajudaria eles a convencer o Aaron Rodgers a ir para Denver. A gente lembra que teve uma grande incerteza sobre o futuro do Aaron Rodgers durante a off-season, não sabia se ele ia se aposentar, se ele ia continuar em Green Bay, se ele ia pedir para ser trocado. E dizem essas teorias da conspiração que os Broncos contrataram o Nathaniel Hackett, que era o coordenador ofensivo dos Packers, para tentar atrair ele. Como eu falei, era uma contratação que se justificava. Eu não achei um absurdo na época, fazia sentido. Ele era um dos caras. Matt LaFleur vinha sendo um dos melhores head coaches nos últimos anos, né? Era o time que mais vendeu. Os Packers, time que mais venceu na temporada regular nesses últimos 3 anos, 2 MVPs para Aaron Rodgers e tal. Fazia sentido. Quando não conseguiram Aaron Rodgers, os Broncos entraram em pânico e foram atrás do Russell Wilson. Isso é a teoria da conspiração. A gente olha o que os Browns pagaram pelo Deshaun Watson. Foram 3 escolhas de primeira rodada, 1 de terceira, 2 de quarta rodada e um contrato de 230 milhões de dólares totalmente garantidos. Esse valor se tornou tão alto porque tinha Panthers, Saints e Falcons, além dos Browns, competindo nesse leilão. Não teve leilão pelo Russell Wilson. Não teve notícia de que time X, A, B, C e D estão disputando o Russell Wilson. Não teve. Saiu a notícia da troca do Russell Wilson. Não teve essa disputa. O Russell Wilson é 7 anos mais velho que o Deshaun Watson. Aliás, a contratação do Deshaun Watson também está se tornando um grande fracasso. Tem a questão fora de campo, claro, o Deshaun Watson cometeu crimes,
Mas a gente sabe que os times da NFL não se portam muito com isso. Então, como que o preço do Russell Wilson chegou a esse ponto se não tinha... os Broncos estavam competindo contra eles mesmos. O Seahawks viu nos Broncos um time desesperado. Não conseguiu o Aaron Rodgers, precisava de um quarterback. É clássico do novo dono de time, né? O novo dono de time na NFL quer sempre fazer a grande contratação. Por isso que o Dave Tepper deu um caminhão de dinheiro pro... me fugiu o nome agora, o head coach dos Panthers, né? Enfim, o head coach dos Panthers que eles demitiram agora. E é por isso que eles fizeram essa contratação tão grande pelo Russell Wilson, né? Porque eles queriam ter aquela... chegamos e trouxemos aqui o Russell Wilson e tal, e eles fracassaram com o Aaron Rodgers e... Matt Rule, pesquisei aqui, Matt Rule, ex-head coach dos Panthers. Fracassaram com o Aaron Rodgers, aí salva agora com o Russell Wilson, que na época todo mundo gostou da troca, né? Na época todo mundo achou que era boa, né? Mas se você olha em retrospecto, o Russell Wilson, antes de se machucar, estava jogando mal em 2021. Depois que ele voltou e se recuperou, ele demorou até se recuperar totalmente. Ele claramente estava no sacrifício. E quando ele estava recuperado, ele não estava jogando bem. Então ele já estava dando indícios há algum tempo. 2020, ele já não tinha terminado bem a temporada, né? Então ele já estava dando indícios. E o Seahawks, por sorte, ou por observar o que estava acontecendo com o Russell Wilson, pulou fora no último minuto ali que você conseguiria um valor pelo Russell Wilson. Se o Russell Wilson estivesse jogando o que ele está jogando hoje em Denver, em Seattle, eles não conseguiriam nada por ele. Conseguiriam uma escolha de terceira, quarta rodada, talvez. Então foi um grande êxito do Seahawks. E tem essa é a teoria da conspiração. O meu feeling é que parte mesmo da contratação do Nathaniel Hackett era uma tentativa de trazer o Aaron Rodgers. Mas era o plano A, não deu certo, o plano B foi o Russell Wilson. Não acho que o único motivo pelo qual o Nathaniel Hackett foi contratado era para trazer o Aaron Rodgers. Mas quando eles pegaram todos os candidatos ali, botaram prós e contras, pró do Nathaniel Hackett, trabalhou com o Aaron Rodgers em Green Bay, tem um bom relacionamento com o Rodgers. Eu acredito que é esse o caso. Deu errado, um fracasso gigantesco. O Broncos não tem nenhum caminho que não seja tentar trazer alguém que possa consertar o Russell Wilson, e vai ser um tema nas entrevistas para head coach. Esquece, eu não consigo ver o Sean Payton, por exemplo, que é o principal candidato disponível, ex-head coach do Saints. Eu não consigo ver um cara desse patamar querendo se atrelar a essa missão, né? E eu acredito que vai afastar muito dos principais candidatos, porque você não tem muita manobra ali para você mexer nesse elenco do Broncos, né? Por conta da folha salarial e das escolhas que foram para Seattle. E você tem um quarterback que dá sinais claros de que ele não tem mais capacidade de jogar em bom nível. Não é nem em alto nível, em bom nível. Nível mediano. Ele não tem essa capacidade. Então vai ser difícil. E, claro, você pode acertar, né? Quando o Washington contratou o Sean McVay, ninguém falava do Sean McVay, né? Ele acabou se tornando uma das melhores contratações da história da NFL como head coach, né? Em termos de... Ninguém falava dele, né? De repente você encontra um cara jovem desse que consegue pelo menos salvar o Russell Wilson a ponto de você conseguir se desfazer dele em 2025, depois de alguns anos você pelo menos consegue competir e tal. Mas é preocupante. E chega ao fim a era da Nathaniel Hackett, que todo mundo estava esperando já há semanas. Logo do início, primeiro jogo já era sinal claro de que não daria certo. E às vezes é isso, né? Às vezes a questão é, se não tivesse o Russell Wilson, não tivesse a expectativa que o Russell Wilson traz, de repente ele era demitido normal. Sim, demitido normal, não funcionou. Ou quem sabe tem mais um ano e é demitido em outubro do ano que vem, né? Se ele não tivesse o Russell Wilson, de repente ele era o Joe Judge lá nos Giants, né? Que foi um péssimo head coach. E desde logo de cara era claro que ele era um péssimo head coach. Mas é aquilo que eu falei, né? Assim como o Brady maximizou o Bill Belichick e vice-versa, eu acho que aqui o Nathaniel Hackett e o Russell Wilson maximizaram o fracasso que foi essa temporada do Broncos.